E aí, seus capitalistas malvadões, estamos aqui para mais um vídeo, bora cair pra dentro, já deixa seu like aí pra fortalecer o canal, porque a gente vai falar de Reino Unido, deu a louca no Reino Unido, vamos falar de PMI, vamos falar de taxa de juros, né, a última reunião do Copom, as consequências dessas mudanças aí da última reunião do Copom aí, sobre a taxa de juros do Brasil, vamos falar sobre essa guerra política que está acontecendo no Brasil e como isso é ruim para a economia. E claro, vamos falar sobre o nosso querido Bitcoin também. Então, bora cair para dentro, começando aqui a falar sobre o Premier do Reino Unido, que diz que nova variante do vírus pode ser mais letal. Boris Johnson, né, que eu acho que ele tem uma carinha engraçada, ressaltou que evidências mostram que as vacinas em uso no país são eficazes contra essa nova cepa, que segundo eles, né, é uma cepa que é mais mortal, é uma variante do vírus, mas, como ele mesmo falou, as vacinas vão conseguir segurar, vão dar conta de imunizar as pessoas sobre essa nova cepa, tá? Mas, como a gente sabe, para fabricar tantas doses para todo mundo e tudo mais, isso vai levar o ano inteiro praticamente, e isso pode levar a novos lockdowns. Também tem outras variantes, não só lá no Reino Unido, mas aqui no Brasil apareceu, em vários lugares, né, está aparecendo essas novas cepas, e isso pode ser um pouco preocupante para os mercados, porque se voltar aos lockdowns como nós vimos ali no início do ano passado, isso pode trazer, claro, mais consequências para a economia, tá? Então, se você for investir, fica ligado nisso, beleza, pessoal? Aqui também, falando de Reino Unido, a gente continua então falando de Reino Unido, a gente vai falar de PMI composto, que recua 40,6 que recua para 40,6 pontos, né, em janeiro e volta a apontar contração. Então, PMI, para quem não conhece, né, é o índice de gerentes de compra, que engloba então os setores industriais e de serviço, tá? E aí você vê na tela esse índice. Em março, né, do ano passado, quando ocorreu os primeiros lockdowns, aqueles fechamentos bruscos, né? Você vê a queda brusca que ocorreu no PMI, que chegou a alcançar os 13 pontos, tá? Quando esse PMI, não só do Reino Unido, mas praticamente todos os PMIs do mundo, está abaixo dos 50 pontos, ele indica, né, contração econômica, crise. Então ele chegou, imagina, a 13 pontos, né? E agora ele bate aí os 38,8 pontos e a projeção era de 49,9. Então ele veio bem abaixo, pessoal. Então, embora a gente veja as bolsas subindo, embora que ocorreu uma baita correção aí nos últimos dias, né? Ainda agora parece que a verdade começa a aparecer e a economia verdadeira, a economia real, ela está muito fragilizada e novos fechamentos podem prejudicar ainda mais. Então isso tem que estar com certeza no radar do investidor, pessoal. E aqui a gente vem falar de Brasil, tá? Então, apesar de Copom retirar forward guidance, que a gente até comentou na última live, Banco Central não deve subir juros logo, dizem analistas, né? Mas aqui nessa mesma matéria existe uma projeção que esses analistas falam que a gente pode ver, olha só. Então o Caio Megali, economista-chefe da XP, ressaltou que apesar desses índices, o Banco Central não terá pressa para elevar a Selic. Contudo, deve antecipar o ciclo de ajuste. Aí ele fala, projetamos agora a Selic em 3,50% no final de 2021 e a projeção anterior era de 3%, né? Então a projeção agora foi reajustada por causa da inflação, que a inflação está subindo, está aumentando, né? Isso, claro, capturada pelo índice oficial. Se você pegar o IGPM, ano passado aí teve um acumulado de mais de 20%, mas vamos colocar aqui que o IPCA tá certo, né? E aqui então eles estão projetando uma projeção da Selic um pouco maior do que eles tinham anteriormente. E
4,50% em 2022 e a projeção anterior era de 4%. Então as projeções também vêm subindo e o que a gente vem falando há tanto tempo aqui no canal vem se concretizando mais uma vez, né, pessoal? Então a inflação vem batendo a porta, os juros não conseguem se manter artificial para sempre e quando a realidade, quando a conta chegar, o bicho vai pegar e a sua carteira tem que estar antifrágil, tem que estar preparada para isso, beleza, pessoal? A gente vem falando há muito tempo isso, então ainda dá tempo de você se antecipar, se prevenir, mas é claro, né, pessoal? Você tem que se ligar. E aqui, mais uma matéria aqui de opinião do Estadão, né? Então ele fala o alarme estridente do Banco Central. O Banco Central que parece que não vem fazendo o seu papel de controlar o câmbio, né? A ideia do Banco Central, digamos assim, embora eu não concorde que ele deva existir, mas ok, isso é outro assunto. É justamente como o dinheiro de papel, o real, o dólar, não tem lastro, né? Justamente ele serve para controlar a volatilidade do câmbio, proteger o câmbio. O que a gente vê é que o real parece que está com mais volatilidade do que o próprio Bitcoin, né, pessoal? Uma hora tá a 5,60, uma hora tá a 5,10 o real e isso é horrível para os importadores, né? Então é muito louco o que a gente está vivendo, né, pessoal? E aqui essa matéria ela traz uma informação muito bacana, tá? Então, eles avisam, né? Juros continuam em 2%, mas cupom alerta para risco importante de alta da inflação. Então, esse fim do Forward Guidance, né? É justamente isso. Então, agora o Banco Central meio que falou, olha, pessoal, a gente não vai mais conseguir garantir esse juro baratinho, né? Para sempre. Poxa, a inflação tá 4%, juro de 2% tá complicado, né? Então é as alavancas keynesianas, é a forma do Estado tentar estimular a economia. Só que o problema é que a economia não está quente, né? É só a inflação, por causa da expansão monetária. Então, nós viveremos aí dias bem complicados daqui para frente, tá, pessoal? Mas vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, senão a galera reclama. Com juros mais altos, a dívida pública ficará mais cara. Cada rolagem terá custo maior e será mais difícil moderar seu crescimento. Isso reduzirá o espaço já muito estreito de administração das finanças públicas. O governo poderá precisar de mais austeridade, mas isso dependerá dos interesses eleitorais do presidente da República, diz a matéria aqui. Decisões pouco austeras poderão ser facilitadas, segundo a avaliação corrente do mercado, se o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira, chegar à presidência da Câmara dos Deputados, né? Então, claro, o que dificulta o Brasil de ter uma economia sólida é a politicagem, né? Então, como eu sempre falo aqui no canal, a política, essa questão do Estado controlando as finanças e não o livre mercado, é ruim porque sempre vai ter um burocrata pensando no curto prazo e não no longo prazo. Então sempre vai ter um burocrata fazendo coisas que não deveriam ser feitas por medidas eleitoreiras e não pensando na saúde da economia no longo prazo. Então, pessoal, a gente pode ver dias bem complicados aí com essa alta da taxa de juros, tá? Tanto na dívida pública quanto na dívida privada. Muitas pessoas se endividando em taxas pós-fixadas, a gente vem alertando a galera a cuidar com isso, né, pessoal? Então agora o juro tá barato, mas será que daqui a 10 anos ele vai estar a 2%? Então se liga, pessoal. Muita gente pode se ferrar com isso, tá? Até me engasguei aqui, que é complicado. E aí eu quero dizer, né, cadê o Meirelles, que defendia imprimir dinheiro, segundo ele, com risco nenhum de inflação, né, pessoal? É brincadeira, galera. Vamos continuando aqui. Honda suspende produção de motos em Manaus. Decisão ocorreu por causa dos impactos do vírus na cadeia de suprimentos e o agravamento da pandemia no estado. Lembrando que o vírus não atrapalhou a cadeia de suprimentos. Foi os governadores, os prefeitos que mandaram fechar tudo e isso meio que desequilibrou toda a cadeia de suprimentos. Hoje você vê falta de certos insumos, como papelão, plástico, né? Isso desequilibrou o mercado. E aí a gente voltando a falar dessa questão eleitoreira, de políticos, né? Como o Estado interferindo na sua vida é ruim. Bolsonaro proíbe ministros de atender Dória. Então, o que eu falei lá no início do vídeo, né? Da questão aí da guerra política que nós estamos vivendo.
aqui no Brasil. O presidente está convencido de que Tucano trabalha em dobradinha com Maia. Não vão me derrubar, diz ele, né, pessoal? Então você perceba que nenhum político, como eu falei anteriormente, está preocupado com a sua saúde, com o seu futuro, com a sua economia, com a sua infraestrutura, com o seu saneamento, que se dane, o cara tá pensando em não derrubarem ele, né? Então aí você começa a ver quem é quem nos mínimos detalhes, e por isso que eu não defendo mais político nenhum. Eu já fui bolsominion. Naquele momento eu queria que o PT não voltasse, né? Mas às vezes bate um arrependimento e hoje, agora em diante, eu não defendo mais político nenhum. Quanto menos me atrapalharem, melhor. Eu vou cuidar da minha vida e essa que é a jogada, beleza, pessoal? Então aqui eu não tô defendendo Dória, não tô defendendo Bolsonaro, não tô defendendo ninguém. Quero que todos se explodam, beleza? Só tô aqui trazendo os fatos de como que essa instabilidade jurídica, política, além de todo o problema fiscal do Brasil, pode dificultar ainda mais aí o crescimento do nosso país, tá? Então parece que ninguém trabalha para o crescimento do nosso país. Então, cara, cabe a nós aqui, eu e você, fazer a nossa parte, buscar o nosso crescimento. Porque se a gente depender do país, a próxima década também será uma década perdida. Então, aqui destaquei um trecho dessa matéria, né? Então a ordem foi reforçada depois que Dória deu a largada para a vacinação contra o vírus no último domingo, dia 17, tirando o protagonismo do governo federal, né? Então ninguém está preocupado, como eu falei, com a sua vida, pessoal. É tudo questão de politicagem. O Dória quer parecer o bonzão, o salvador da pátria, né? Pra ele ir lá disputar em 2022, cara. Então é uma guerra e você tá no meio dessa guerra sendo feito de palhaço. Por isso que eu parei de defender esses fantoches, esses picaretas aí, tá? E aí, claro, como eu falei, guerra política, consequências, grupos convocam carreatas pró-impeachment de Bolsonaro nas capitais para sábado, né, no caso amanhã ou hoje, não sei quando você está vendo esse vídeo. Risco de greve dos caminhoneiros faz governo zerar impostos de importação para pneus. Então os caminhoneiros, né, vieram a última vez como salvadores da pátria. Foi só o governo dar um subsídio no diesel, os caras, tá bom. Cara, então também, cara, eu cansei de ser palhaço, tá? Então, mais essa patifaria aí que mostra que o Brasil não vai mudar se o indivíduo não mudar. Beleza, pessoal? Então aí o cara isentou algumas coisinhas pro setor, os caras, tranquilo, beleza, o Brasil é uma maravilha. Então é complicado. Não vou me aprofundar nesse assunto, né? Porque senão eu vou trazer hater e gente me enchendo o saco aí. Mas o que eu quero dizer, a essência é que político nenhum vai fazer nada por você, a não ser que seja uma medida que beneficie ele próprio. Então, cara, vai cuidar da sua vida, tá? Para de acreditar que algum político ou o Estado vai defender você. Vamos seguindo aqui então. São Paulo entrará em fase vermelha todos os dias às 20 horas contra agravamento, né, da pandemia. Com isso, bares, restaurantes, comércios não essenciais como shopping centers e serviços como salão de beleza estarão proibidos de funcionar até a manhã seguinte. Horário preciso será anunciado nesta sexta-feira, provavelmente às 8 horas, enquanto eu estou fazendo esse vídeo ainda não cheguei ao certo como vai ser, mas isso mostra, né, então, que não é o vírus que está causando as anomalias da economia, e sim esses fechamentos, essas interferências, tá? Ah, mas os hospitais estão lotados. Pô, mas teve tempo para fazer leito, né, cara? Teve tempo para fazer leito, né? É complicado, pessoal. Mas, enfim, eu acho que falta empatia com os donos desses comércios aqui. Esses caras estão ferrados, né, galera? Então, enfim, não vou me aprofundar também nisso, porque causa uma polêmica do caramba, né? Mas eu vou indicar uma série que se chama Zona de Separação, já falei ela algumas vezes aqui no canal, mas é muito bacana pra você ver por que eu não acredito no Estado forte me defendendo, tá? Por que eu acredito que o ser humano, ele tem plena capacidade pra saber o que é certo e o que é errado pra ele. Então recomendo que você assista essa série, porque já no trailer, né, mostra ali a questão das consequências das pessoas pedindo por um Estado forte para proteger elas, né? Então, eu não quero um Estado forte para me proteger. Eu quero liberdade, tá? Eu quero liberdade, beleza, pessoal? Essa que é a minha mensagem aqui no canal.
E falando de liberdade, vamos falar de Bitcoin, que chegou a bater aí os 28.750 dólares. Então eu tinha falado nas últimas lives que ele poderia ter uma forte correção, ainda não buscou a EMA, então a gente ainda pode ver essa busca da EMA aí, que levaria o Bitcoin ali perto dos 25 mil, abaixo até dos 25 mil dólares, mas para quem não tem nada, né, nenhuma posição em Bitcoins, é uma boa oportunidade quando ele chega nessa zona de resistência dos 30 mil dólares. Lá na última live, inclusive, vou deixar as lives aqui para você assistir. Na última live eu falei, olha pessoal, inclusive eu falei lá na aba comunidade um texto também, né, que os 30 mil dólares é uma importante zona de resistência, tá? Então, se você não tem nada, quando ele chega nessa área, você pode fazer aportes fracionados pequenos para possivelmente ele continuar a bull run, tá? Embora eu ainda acredite que ele pode buscar a EMA, mas é claro, é um risco, né? Mas eu não estou zerado em Bitcoins, eu tenho uma boa parte ainda em Bitcoins, uma parte eu realizei e esperando essa possibilidade de correção, tá? Mas eu sempre estou de olho no gráfico para ver aí os rompimentos e tal, e oportunidades, tá? Então, se você não tem nada, você pode aproveitar essas correções ali perto dos 30 mil dólares, 28 mil dólares, uma chance incrível de você comprar aí os seus primeiros Bitcoins. Se você ainda não tem conta na Coinext, quer ganhar os 10 mango, link aqui na descrição, primeiro link, Coinext, só fazer sua conta grátis, valida os documentos e ganha 10 reais para testar a plataforma e comprar seus primeiros Bitcoins, e aí você já fica preparado para quando ele dá essas correções você comprar, tá pessoal? Porque às vezes demora lá para validar os documentos e tal, então é sempre bacana você estar com o negócio pronto, que às vezes vai ser uma oportunidade de minutos, né, para você entrar. Então eu tenho parte dos meus Bitcoins que eu tô holdando para o longo prazo, eu acredito no Bitcoin a 100 mil dólares e tudo mais, tá? Mais para o médio e longo prazo, e tem uma parte, então, que está em caixa, aí aguardando uma possibilidade do Bitcoin buscar os 25 mil dólares, como eu falei nas últimas lives. É uma certeza que o Bitcoin vai buscar os 25 mil dólares ou até abaixo? Não. Por isso que se você não tem nada, você pode fazer as entradas fracionadas nessas correções ali, principalmente batendo nessa resistência dos 30 mil dólares, tá? Agora, se ele vier a corrigir mais, aí você também tem o caixa para aproveitar essas oportunidades, beleza, pessoal? Realmente está bem difícil aqui de decifrar o que vai acontecer no futuro, mas eu continuo acreditando nessa possibilidade de correção. Mas se não ocorrer, eu tenho uma parte em Bitcoins, e como diz o Fausto Botelho, eu calço o sapato e vou correndo atrás, né? Eu vi que o Fausto hoje lançou um vídeo falando sobre que ele já voltou às posições dele, né? Então, cada um tem a sua visão de mercado e cabe a você a tirar as suas próprias conclusões e assumir o seu risco, beleza, pessoal? Tudo que eu estou fazendo, eu mostro na prática Skin in the Game, capturando a tela do computador para os assinantes do Clube dos Capitalistas. Também link aqui na descrição para você acessar lá. Beleza, meus queridos? Então, por hoje é isso. Finalizamos esse vídeo. Indicação da série Zona de Separação aí lá na Netflix para você assistir uma série bacana e maratonar nesse final de semana. Então, um forte abraço aí, vamos ficar ligado, tá? Cuidado com essas ideias de, eu preciso de um estado forte para me proteger. Vamos assumir o protagonismo da nossa vida, pessoal. Não vamos depender desses catrefa aí, desses políticos para definir o nosso futuro. Vamos cuidar da nossa vida, vamos quebrar o pau, vamos fazer acontecer, bora cair para dentro, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Um excelente final de semana. Falou, seus capitalistas!